templo das águas claras mantém a porteira forte. Não se brinca com Exu, não se aposta com a sorte. Não é balcão de negócios, nem é farra nossa gira. Laroê, Senhor Exu e Bojubá, minhas pombogiras. O que é o terreiro? Efetivamente é um lugar para cuidar de gente. É o grande objetivo do terreiro. Qualquer pessoa que se envolva com Umbanda com outro objetivo, não vai dar certo. Quando eu vou procurar lá no começo, vou fazer a primeira reunião, conversar com o pai Edilson, que eu estava montando o primeiro terreiro, ele me coloca sentado e em 1 minuto e meio ele já dá as regras do jogo. Ele fala, olha, se o que você está buscando é cuidar de gente, é fazer uma Umbanda séria, incorporar caboclo, fazer coisa, eu tenho condições de te ajudar. Agora, se você está querendo proveito próprio, né, daí não adianta me falar comigo, fazer trabalho, essas coisas, não adianta me falar comigo, porque não é a Umbanda que eu pratico, eu não tenho como te ajudar nisso daí. A Umbanda é um degradê, você vai encontrar uma Umbanda que é praticada com, como que fala, cirurgia espiritual, uma coisa assim, preto velho fazendo cirurgia espiritual, até uma Umbanda com altamente trançada, com candomblé, fazendo atividades muito parecidas com o que se encontra no candomblé. O Templo das Águas Claras, se isso aqui fosse um relógio, assim, um pêndulo, está muito mais para cá, para esse lado, de nação, do que para cá. O Templo das Águas Claras é isso. E a gente também se esforça, de uma certa forma, de levar a Umbanda para fora. Porque eu mesmo tinha muito preconceito e consegui vencer isso. É só você se informar, né? E aí você já vai, isso a gente procura levar para fora. Porque aqui dentro tudo é santo, né? Fora, né? E procura, principalmente, vencer a resistência que o pessoal tem para a Umbanda, né? E ainda a gente brinca que, eu frequentei muito tempo o Espiritismo, Allan Kardec, né? Mas aí a gente sempre, por brincadeira, falava que a Umbanda é mais animado, né? Porque o Espiritismo ele é bom assim para cura de insônia, porque conforme o palestrante, você no instantinho dorme, né? Então... Eu me vejo numa situação em que eu tenho 15 filhos me procurando como pai de santo. 15 filhos e um pai de santo precisa do quê? De um terreiro. O terreiro precisa de um nome. Então vamos dar nome para isso daí. Aí as inspirações vêm justamente das referências que a gente tem, né? Então a gente conhece Templo Guaraci do Brasil, que é o templo do Caboclo Guaraci, entidade chefe da casa. Templo Itarobá, templo onde o caboclo chefe é o Caboclo Itarobá. Aí eu pensei Templo Ogum Iara, eu pensei em colocar Templo Ogum Iara, né? Mas como eu particularmente gosto, né, de às vezes deixar as coisas um pouco mais assim, para serem compreendidas, descobertas a partir da página 2 e não na página 1, eu falei, vamos usar o nome de Templo das Águas Claras. Por 2 motivos. Primeiro, porque a pessoa vai chegar à conclusão do Ogum Iara daqui a pouco, não vai ser logo que vê o nome. E segundo, porque Águas Claras, para mim, quer dizer muita coisa. E especialmente naquele momento histórico, naquele retrato da história da minha vida, queria dizer mais ainda. Porque eu queria dizer com isso águas claras, panos limpos. Eu Gunhê, é o Tata de Malembê, eu Gunhê, é o Tata de Malembê. Eu dei sombra no Maitá, eu dei sombra nas Águas Claras, eu dei sombra com a espada de Ogum Iara, eu dei sombra com a espada de Ogum Iara. O triângulo do nosso logo, né, como falam, aquilo ali, ele é uma coisa pensada de uma forma mais profunda. Poucos filhos sabem disso, talvez nenhum filho saiba. Aqueles 3 pontos do triângulo representam muitas coisas. Representam 3 princípios filosóficos do terreiro, tudo que for ensinar, ensine com amor. O filho do Templo das Águas Claras sempre vai levar paz onde estava reinando discórdia e não levar a discórdia onde estava reinando a paz. Quando 2 ou mais filhos se reúnem, eles não vão se reunir para falar mal dos irmãos ou do pai de santo. Então, aí são princípios filosóficos. Os 3 pontos representam também o tripé de trabalho do TAC, que vem a ser o acolhimento, o desenvolvimento espiritual e o trabalho social. Os 3 pontos representam amor fraternal, alívio, verdade. São questões que norteiam o nosso terreiro, que mostram para onde nós queremos ir e chegar. A
A questão de fé, esperança e caridade é sempre muito importante também, para que o filho de fé tenha essa fé, para que entenda que quando uma porta se fecha, uma janela se abre realmente. Às vezes as coisas só não estavam na hora de acontecer, não precisa tanto desespero. E a caridade é justamente sempre que nós pudermos estendemos a mão para quem está precisando mais do que nós. E graças a Deus, as entidades, Deus abençoou, a gente conseguiu chegar aqui em Mailasque, né? E, poxa, fazer parte disso aqui, hoje está aqui, à frente do GAGE, um grupo tão especial para o terreiro, que cuida de quem chega, cuida dos carros, cuida desse local que a gente cuida com tanto carinho, que é o Aruanda Parque. Eu me sinto muito privilegiado. E hoje eu entendo tudo que o pai falava lá atrás, tudo que ele queria, ele conquistou pra gente. A gente conseguiu enxergar o que ele queria traçar pra gente. E por isso que a gente cuida com tanto carinho. E esse terreiro faz parte da nossa vida, né? Estar aqui, cuidar de pessoas, trazer esse desenvolvimento pessoal que traz a mediunidade, que traz você conhecer novos caminhos dentro da Umbanda é demais. Eu fico muito feliz por ter acreditado em tudo que o pai mostrou, em tudo que ele falou. Até então eram só palavras, eu nunca tinha enxergado nada, mas hoje eu consigo ver que é realidade e vale a pena a gente ter resiliência. Minha expectativa é ver cada dia chegar mais pessoas, minha expectativa é ver a gente crescer como pessoa, na espiritualidade, evoluir, né? A gente é tão pequeno diante de tudo isso aqui e eu quero muito crescer como médium, como uma pessoa boa lá fora e tentar levar esse amor, esse carinho que as entidades trazem pra gente aqui e tentar espalhar isso aí lá pro mundo. Meu maior sonho seria olhar para o futuro e conseguir enxergar lá esses mesmos filhos que estão hoje. No meu coração, o que eu mais gostaria de sempre ver são aqueles mesmos filhos. Eu não estou interessado em renovação. Eu estou interessado em renovação íntima. Quando alguém está em falha, que consiga se reconstruir, se reinventar e melhorar. Mas que não precise ir embora do terreiro. Que isso não custe a sua permanência. Nós temos uma bela equipe de apoio. Eu gostaria de ver essa equipe envelhecer dentro do terreiro. E tantos quantos outros filhos que estão no terreiro, que também envelheçam ali dentro. O sucesso de cada um dos filhos é uma alegria para mim. Mas para mim é uma questão de estrutura. O terreiro tem que ter estrutura, tem que ter pé firme e manter o padrão. Trabalhar. E aí, se a gente olha um pouco mais à frente aí, porque ninguém é para sempre, o momento que eu não esteja mais aqui em terra, eu espero que no Templo das Águas Claras a gente consiga transpor essa dificuldade e o terreiro continue em pé. Não consigo imaginar e eu não quero imaginar sem ver o terreiro sem o Baba. Não quero nem imaginar nessa possibilidade. Me sinto muito honrada em ser Yalaxé, porque quando eu recebi essa função pelo Babalorixá, ele disse assim que, olha, faz 11 anos que eu faço isso. Ele faz isso. Então agora vou passar essa função para Yalaxé. Então para mim isso foi um grande presente, uma grande surpresa. E é algo que eu faço com muita responsabilidade, com muita consciência, com muita concentração, porque eu estou cuidando da casa e dos filhos da casa. E aí entra o papel do tal do terreiro escola. 3 cursos correm no terreiro o tempo todo ao mesmo tempo. Um curso chama-se EPA, Escola Preparatória de Aspirantes a Abiãs. Então a pessoa foi convidada para começar o desenvolvimento e ela falou, quero. Então agora você vai ficar uns 6 meses aí recebendo uns textos, tomando passe, entrando, já, digamos assim, já respondendo a certas questões ritualísticas do terreiro. Temos um outro curso, quando você está vestindo branco, está iniciando, nós temos aqui 2 níveis iniciais, chamamos primeiro de Abiã e depois de MDA, Médio de Desenvolvimento da Assistência. O Abiã e o MDA, ele faz um curso aqui chamado EFA, Escola de Formação de Abiãs. E ele trata de todos os assuntos fundamentais para você
poder interagir bem com o terreiro, senão você não faz ideia de como é o dia a dia de terreiro. O EPA já te deu alguma base, agora o EFA é que vai te ensinar a cantar certos pontos, muitas coisas nesse sentido. E por fim nós temos a escola de formação da corrente, né? Isso aí eu toco em assuntos os mais variados possíveis. Desde uma formação específica para novos médiuns atendentes e cambonos, fundamental quando a gente está em época que novas pessoas vão recebendo ordem de trabalho, até estudos, aí a gente volta lá, estudos kardecistas, estudos sobre obsessores, estudos sobre karma, coisas desse. Aí vai aparecer alguém aí e vai falar: ah, na Umbanda não tem karma. Eu falei que o estudo era da Umbanda. Falei que a gente discute alguns textos. A ideia é a gente discutir alguma coisa que seja relevante, que seja bom, que seja um conteúdo que faz frente ao nosso dia a dia, à nossa realidade de terreiro. O pai, nessas conversas, ele ainda coordenava a gira, né? Então nesses recados finais, ele falou sobre como, quando ele foi a primeira vez pro terreiro, ele queria muito um livro para aprender. Então ele perguntou pro pai de santo, ele perguntou para alguém, porque ele era da academia, ele é professor, e não tinha livro. E eu estou também assim, eu sou do livro, eu sou de estudar, eu sou de ler. E aí eu sei que eu saí daqui da primeira gira e eu queria aprender muito. Eu queria um livro, eu queria um material que eu pudesse estudar, sabe? Que nem eu estudava na escola. E não tinha. E eu fiquei meio perdida, eu falei assim, tá, e agora o que eu faço? E foi nessas que eu aprendi um dos fundamentos da nossa ritualística, que é sobre como as coisas são passadas, né? Então foi um processo muito pessoal meu de ir observando, ir anotando e pensando mentalmente, tipo, por que cada coisa acontece desse jeito e tudo tem um porquê, tudo tem fundamento. O pai fala muito isso. A moringa estar do lado que ela tá tem um motivo. É conversar, é estar aqui. Esse é o desenvolvimento, né? O desenvolvimento não é você chegar na sua gira, tá lá, incorporar. É você ter essa vivência de terreiro. É você observar seus irmãos mais velhos, conversar com o pai e como isso expande para toda a sua vida. Não é só o fundamento do terreiro, porque todo o fundamento do terreiro tem um fundamento para fora, né? Estar aqui, aprender como as coisas funcionam aqui, também significa me desenvolver enquanto pessoa para o mundo. Além desses 3 cursos, que são a nossa base de estudo, eventualmente temos também a Escola de Ogãs. A Escola de Ogãs, ela acontece de tempos em tempos, mais ou menos conectada com os períodos quando nós temos novos filhos iniciando no desenvolvimento mediúnico. Portanto, nós conseguimos organizar da seguinte maneira: quem passa pelo EPA vai se preparando para a mediunidade de incorporação, e aí vai dar sequência com o EFA e assim por diante. Quem chega no templo com a intenção de ser Ogã, ou seja, de estar ligado diretamente ao toque, aí essa pessoa precisa ter uma formação de como tocar, quais são os toques de Angola, como tocar todos os instrumentos envolvidos, que são atabaque, agogô e ganzé. Então, a pessoa tem que estar preparada para isso. Portanto, além de toda a formação natural que ela já passou do EPA e do EFA, ela terá essa aula extra. Normalmente, isso é feito no período de 4 ou 5 semanas. Fazendo essas 5 semanas, a pessoa já está em condições de se juntar a uma gira e continuar o seu processo de aprimoramento no toque nas semanas e meses seguintes. Mas ela já tem uma base de estudo inicial para isso. Com tudo isso que a gente faz, aí vem a nossa organização, a nossa maneira do filho receber suas ordens, né? Com essa estrutura espiritual agora, nesse caso, então, aí tem condição para ter 3, 4, 5 giras, aí tem condição de ter vários coordenadores de gira, que são representantes meus ali dentro da gira. Eu finalmente consigo formar, pela primeira vez, 3 coordenadoras de gira, e nós passamos a trabalhar com 3 giras, e eu pela primeira vez vejo no terreiro onde eu sou pai de santo, pela primeira vez eu vejo alguém cantar. Eu abro a nossa gira, alguém que está realmente outorgado para isso, alguém que tem validade para isso. Eu nunca tinha visto isso acontecer,
nem no Templo das Águas Claras, nem no outro terreiro de onde eu fui parte. Então, quando eu vejo isso acontecer, aí eu me emociono muito, eu falo, pronto, o terreiro agora tem caminho para seguir. Então, o terreiro ganha uma estrutura gostosa e a gente busca manter esses mesmos padrões de caridade, de organização. Eu procuro me inspirar muito no pai Edilson, no tocante à proximidade com os filhos, a estar junto de todo mundo, a conversar, a deixar claro que eu sou aqui mais um. Quem manda mesmo no terreiro é o senhor Ogunhara e seu Hector, entendeu? Eu sou só o caseiro aqui, né? O seu Hector já falou isso uma vez, é verdade. Eu estou aqui para pôr em prática em terra as diretrizes deles. Eu não tenho nenhuma expectativa de falar que eu é que sou o grande cara dessa história, porque eu não sou, não. Tive muita dificuldade em seguir a religião dos meus pais, por exemplo. A religião dos meus pais, eles são católicos. E para mim fazia muito mais sentido acreditar que Deus estava presente nas manifestações da natureza, né? E então, quando eu entrei na Umbanda, para mim tudo fez sentido, né? Aqui, a filosofia, né? Os fundamentos, assim, a cada casa, tudo. É uma sensação de pertencimento, né? Tipo, já achei um lugar onde tudo faz sentido, né? Achei lugar onde eu consigo... Eu, por muitas vezes, me considerei uma pessoa de pouca fé e eu vi que, na verdade, eu precisava encontrar um lugar onde a minha fé fizesse sentido. Eu acho que eu frequentei ambientes muito agressivos, né? Antes de entrar aqui, eu, por ser muito tímida, falar baixo, né? Assim, acho que eu, por muito tempo, as pessoas fizeram acreditar que o meu jeito estava errado. Então, aqui eu pude sentir o que é ser amada de verdade. E sem precisar oferecer nada, sabe? Sem ter nada. Só quem eu sou de verdade. Então, eu só tenho a agradecer ao meu pai de santo, aos meus irmãos, que também me permitiram ser dessa forma, também me acolheram, me abraçaram e valorizaram quem eu era de verdade. Então eu acho que o crescimento e o amadurecimento que eu tenho aqui a cada dia como pessoa é algo impagável. Eu nunca tinha me sentido pertencente a lugar nenhum. E aqui eu consegui sentir isso. Eu acho que isso não tem preço. Então, eu sempre senti isso desde o início, desde o primeiro abraço. E ainda continuo sentindo isso. Até que enfim encontrei o meu lugar. Dentro das águas claras, levamos paz, amor e harmonia. Trabalhamos sem nunca cansar. Levamos paz, amor e harmonia. Trabalhamos sem nunca cansar. Pai é bravo? Não é que ele é bravo, que irrita ele. Eu sou um cara irritado. Eu reconheço que eu sou irritado. Como fala, não é que eu tenho pavio curto, eu não tenho pavio. Como fala meu filho de santo Werner, entendeu? Não dá para perder o que a gente não tem, por isso que eu não perco a paciência. E eu acredito que um dos maiores desafios de um filho de Ogum seja conseguir controlar a sua impulsividade. Mas uma das coisas que o filho de Ogum tem, que ele esbanja de bom, é a lealdade. Mas essa lealdade tem que ser bem compreendida. Eu posso ter melhorado em algumas coisas, mas existem questões essenciais, esse essencial no sentido de estar na essência, que até hoje ainda são grandes desafios mesmo. Então, eu coloco essa minha fala, ela tem um único objetivo, é humanizar o Pai de Santo. É explicar que o Pai de Santo é um ser humano. Entenda-o como tal. Algumas histórias têm que ficar registradas. A minha história na Umbanda, com tudo que aconteceu e o nascimento do Templo das Águas Claras, não é uma coisa normal. Os melhores momentos da minha vida acontecem aqui dentro. Isso aqui é um solo abençoado, foi dado por Deus para dar certo. E dá certo. E quando você coloca na ponta do lápis quantas pessoas foram atendidas no decorrer de um mês, sem cobrar R$1 por isso, só cuidando de pessoas, para quem tem prazer em fazer isso, saber que você, não é para você se sentir arrogante, é para você ter orgulho, felicidade, e falar, através de mim, a gente está conseguindo fazer uma multiplicação, são muitas pessoas que estão
podendo ser cuidadas aqui, se reconstruir, muitos médiums aprimorando o seu desenvolvimento mediúnico. Então é uma coisa muito linda. Para mim é muita emoção. Esse documentário eu espero que fique guardado e gravado dessa forma. Então vamos!